Graça e paz, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos aqui firmes e fortes, pregando a palavra do Senhor e vivendo todos os dias em graça e bondade. Eu sei que, assim como eu, você está contando os dias para estarmos juntos fisicamente, mas saiba que nós estamos unidos pelo Senhor e como um só corpo. Não importa a distância que nós temos, nós somos um nele e estamos firmados na palavra dele. Amém? Lá em Salmos 136, 1, diz o seguinte: deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Queridos, nós vivemos com um Deus maravilhoso, que é amor, que nos proporciona uma vida de milagre, de bondade, e é sobre esse Deus, é sobre essa palavra que nós vamos continuar adorando e engrandecendo esse nome glorioso. Então eu quero te convidar para você sair do sofá, ter um momento maravilhoso de louvor e de adoração, erga suas mãos, faça aquilo que você estaria fazendo se você estivesse aqui pessoalmente e anime-se para adorar e engrandecer o nome do Senhor com um grupo de música, amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber Jesus, meu bom pastor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do de Jesus, meu bom pastor, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Queridos, que momento glorioso, não é mesmo? Que você possa rever os nossos vídeos, rever os nossos cultos e continuar adorando o Senhor na sua casa mesmo. E nós queremos continuar engrandecendo ao Senhor também com os nossos bens. Agora é o momento de nós falarmos sobre os dízimos e as ofertas. O dízimo é aquilo que você devolve para o Senhor que você recebe do seu trabalho. Ou seja, existe uma parcela, mais especificamente 10% de toda a sua renda, você devolve ao Senhor.
com demonstração do seu amor, de tudo que ele é para você e tudo aquilo que ele proporciona para a sua vida. E a oferta é tudo aquilo que você propõe no seu coração de entregar, com alegria e regozijo. Assim como diz lá em 2 Coríntios 9, versículo 6. Lembrem disso, quem planta pouco, colhe pouco, e quem planta muito, colhe muito. Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E lá no versículo 8 diz o seguinte: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para vocês que tenham tudo o que necessitam, e ainda o necessário para fazerem todos os tipos de obra. Queridos, quando você entrega as suas ofertas, existe uma colheita. Você planta e você colhe. Só que Deus, ele não quer te dar somente aquilo que você precisa. Ele quer te prosperar para que você possa ajudar as pessoas. Então, mesmo nesse período que você está vivendo, lembre-se, pratique esse princípio, não só para você, mas também pensando nas outras pessoas, que você terá e terá em abundância em todo o tempo. Amém? Os nossos dados da nossa conta, estão aparecendo aí na tela, então você fique livre para ofertar e dizimar. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Declare: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Libere um brado de vitória, Amém, queridos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças pela oportunidade que nós temos de devolver os nossos dízimos, de entregar as nossas ofertas. Nós queremos, Senhor, que as pessoas que estão ao nosso redor, elas também possam desfrutar da sua bondade, por aquilo que você nos proporciona. Em nome de Jesus, nós oramos pela boa administração desses recursos, declaramos que eles vão multiplicar. Tudo aquilo que será feito será para a honra e glória do teu nome. E em nome de Jesus, nós veremos os frutos daquilo que nós estamos vivendo e da tua bondade constante. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, e além desse momento, eu gostaria ainda de te lembrar que nós temos um sistema de parceria aqui na nossa igreja chamada Ajunta-te. O que é o Ajunta-te? O Ajunta-te é uma maneira de nós apoiarmos os nossos missionários que estão em campo, levando as boas novas do Senhor para as pessoas que ainda estão perdidas. Então, você pode participar de tudo isso. Eu costumo dizer que você vai às missões sem sair de casa por enquanto. Então, caso você queira participar dessa oportunidade de levar a palavra às pessoas, mesmo estando aí em casa, você pode também ofertar com esses dados que nós estamos aparecendo agora na tela, que nós estamos disponibilizando agora na tela, e você pode contribuir com um valor inicial de R$20. Eu tenho certeza que esse dinheiro ele será bem investido e muitas almas serão salvas para o Senhor. Amém? Em caso de dúvidas, por favor, nos procure no nosso WhatsApp ou até mesmo no nosso e-mail. E não se esqueça de enviar o seu comprovante de pagamento para que nós possamos identificá-lo e direcioná-lo da melhor maneira. Amém? Então, nós vamos continuar a ter um momento maravilhoso de louvor e de adoração. Se os céus declaram as grandes obras
vestido em glória voltará. Jesus, para sempre santo, e toda a terra canta santo. Bendito é o Rei que vem, Jesus, Ele vem reinar para sempre. Se os céus declaram as grandes obras de tuas mãos, se toda a criação exalta a força que há em ti, assim também farei e adorarei somente a ti. Tu és aquele que, vestido em glória, voltará. Jesus, para sempre santo, e toda a terra canta santo. Bendito é o Rei que vem, Jesus, Ele
Olá, queridos, graça e paz. Muito bom estar com você em mais esse culto. É tão maravilhoso podermos ministrar ao Senhor e sermos ministrados por Ele e recebermos dEle segundo a sua medida que excede aquilo que nós mesmos pensamos, imaginamos ou mesmo precisamos. Antes de compartilhar da palavra de Deus com você, eu queria orar nesse momento. Fecha os teus olhos onde você está. Pai, queremos te render graças por este dia que o Senhor criou para nós. Queremos te render graças por tua bondade e fidelidade que nos cercam. Te rendemos graças, Pai, pelos teus cuidados, tua proteção, tua provisão sobre nossa vida. Obrigado, Pai, por este tempo onde estaremos expostos à tua palavra, expostos aos teus ensinamentos. Receberemos de ti instrução, iluminação espiritual. Obrigado por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Que os olhos do nosso coração estejam iluminados para que venhamos a enxergar, Pai, mais plenamente quem somos, o que temos e o que nós podemos em Cristo. Consagramos esse tempo a você. Chamo à existência olhos espirituais para ver, ouvidos espirituais para ouvir. Que essa palavra que seja ministrada possa transformar a nossa vida para sempre, no nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, se você está com a sua Bíblia, você pode abrir comigo em Tiago, no capítulo 1. A partir do verso 2, eu quero ler com você os versos 2 a 4 deste capítulo. Eu quero estar falando um pouco com você, nesta oportunidade, sobre fé e paciência. Fé e paciência são como uma ponte que liga uma extremidade à outra, de forma que a fé é a estrada, a parte superior dessa ponte, e a paciência pode ser relacionada à parte de baixo, à estrutura que dá sustentação a essa ponte. A paciência precisa da fé, assim como a fé precisa da paciência. A fé sem a paciência não vai alcançar o seu objetivo, porque no meio do caminho aquela estrutura pode ceder e, obviamente, haverá uma frustração, haverá um desânimo. A fé precisa caminhar de mãos dadas com a paciência e vice-versa. O apóstolo Tiago, em Tiago, no capítulo 1, versos 2 a 4, diz assim: meus irmãos. Então o apóstolo Tiago estava falando com a igreja, com gente crente, cristãos. Tende por motivo de toda, ou como dizem outras versões, de grande alegria, o passardes por várias provações. É curioso o fato do apóstolo Tiago relacionar alegria à provação, porque quando nós pensamos em provação, normalmente associamos a algo ruim, mas o apóstolo Tiago associa provação a algo bom. Tende por motivo de toda ou grande alegria o passardes por várias, ele não somente disse uma provação, mas várias provações. Graças a Deus também ele não falou o permanecerdes em provações, mas ele disse o passardes por várias provações. Quer dizer, durante a nossa vida nós estaremos sim enfrentando momentos difíceis, circunstâncias se levantarão, mas esse tempo não será duradouro, esse tempo será passageiro. E quando esse tempo passar, nós estaremos mais fortalecidos. É por isso que devemos relacionar a provação à alegria. Provação nada mais é do que testes de fé. Mas eu quero chamar a tua atenção para os versículos seguintes. O verso 3 diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Outras versões substituem essa palavra perseverança por paciência, porque perseverança e paciência são sinônimos.
Então Tiago diz, a provação da vossa fé. Existe uma relação entre fé e a palavra de Deus. Fé começa onde a palavra de Deus é conhecida. Eu estou me referindo à fé do tipo de Deus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, eu ouvir a palavra de Deus, ou eu ouvir a palavra de Cristo. E em cima daquilo que nós conhecemos, nós seremos provados. Agora, deixe eu te comunicar algo. A provação não vem de Deus. Provas acontecem por estarmos em um mundo cujo sistema pertence ao diabo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Paulo diz, o Deus deste século, que poderíamos parafrasear aqui, o Deus deste mundo tem cegado os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E o apóstolo Paulo estava se referindo ao diabo, que é o Deus deste mundo. Enquanto estivermos neste mundo, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós passaremos por provações. Não porque Deus quer, ou porque Deus lança essas provações sobre nós. Mas essas provações vêm do diabo e nós podemos fazer bom uso dessas provações ou olharmos para essas provações com um bom olhar, sob uma boa perspectiva, sobre a perspectiva da palavra. Se olharmos essas provações com a perspectiva da palavra, nos alegraremos e também nos fortaleceremos. Verso 4, Tiago diz, ora, a perseverança ou essa paciência deve ter ação completa. Agora, olhe no final deste versículo o que ele diz, que seria o resultado desse exercício da paciência, para que sejais perfeitos e íntegros, ou inteiros, em nada deficientes. Ou seja, as provações, elas vão nos levar para um lugar de crescimento, elas vão nos levar para um nível maior de maturidade. Essa paciência deve ter ação completa. E quando é que nós devemos exercer a paciência? Nós devemos exercer a paciência em meio à provação. Tem muitos cristãos que começam certo, eles dão o passo certo, eles obedecem à palavra, eles agem em fé a princípio. Mas, no decorrer da sua caminhada, não pouco tempo depois dele ter agido em fé, ao se levantar uma circunstância, ou mesmo uma provação, eles murmuram, eles reclamam, eles estagnam ou mesmo retrocedem. Mas a Bíblia nos diz, em Hebreus no capítulo 10, e nós estaremos lendo daqui a pouco esse trecho, que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Quer dizer, meu querido, que se damos passos de fé em obediência à palavra de Deus e nesse meio tempo surge uma circunstância, surge uma dificuldade, uma provação, nós devemos nos manter firmes. Como diz Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ou olhando para Jesus, que é o nosso modelo ou exemplo maior de fé. Como foi a vida que Jesus viveu enquanto esteve aqui nessa terra? De completa submissão e confiança em Deus, independente daquilo que ele via, independente daquilo que ele sentia, ou independente de circunstâncias que se levantavam. Jesus Cristo sempre confiou no Pai. Ele não abandonou a sua confiança. E por causa disso, a vitória sempre acompanhava Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, assim como a vitória acompanhou Jesus, ele sendo o Filho de Deus e você sendo filho de Deus, a vitória pode te acompanhar.
É claro, o ser vitorioso é um estado ou condição espiritual, ou condição legal. Mas Deus deseja que sejamos vitoriosos na prática. E nós seremos vitoriosos na prática não somente ao darmos o passo de fé, mas também unirmos paciência à fé. Há quem diga que fé e paciência são como irmãos gêmeos. De fato, eles precisam andar, esses valores precisam andar de mãos dadas, porque fé sem paciência não funcionará. Eu não estou falando, irmãos, sobre uma paciência que irá se conformar aos problemas, mas eu estou falando sobre uma paciência que irá se conformar à palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina para nós nos conformarmos diariamente a Cristo Jesus, a imagem de Cristo Jesus. Isso diz respeito a crescimento espiritual. Eu ouso te falar, meu querido, não haverá crescimento espiritual na sua vida sem adversidades. Não haverá crescimento espiritual na sua vida sem um tipo de sofrimento. Não haverá crescimento espiritual na sua vida sem circunstâncias, sem dificuldades. Podia ter ficado sem essa, não é? Mas a Bíblia nos diz para passarmos por estes testes ou provações com grande alegria. Sabe por quê? Porque lá na frente estaremos melhores do que estamos agora. Esse é o exercitar da fé, mas também o exercitar da paciência. Jesus disse em João, no capítulo 16, no verso 33, eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. E essa paz na qual Jesus estava falando não era a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é baseada nos sentimentos, é baseado nas suas posses. Mas Jesus estava falando sobre a paz de Deus. Inclusive o apóstolo Paulo diz que essa paz excede todo o entendimento. Então Jesus disse, eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas Jesus continuou dizendo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa palavra ânimo no original forma a palavra entusiasmo no português. E entusiasmo tem o prefixo enteos, que quer dizer em Deus. Jesus estava dizendo, no mundo tereis aflições ou passareis por aflições, mas se coloquem em Deus. Eu venci o mundo assim. Então ele estava passando uma mensagem para nós, queridos. Se ele venceu o mundo dessa forma, se colocando em Deus, confiando em Deus, perseverando ou agindo com paciência na vontade de Deus, nós também, como filhos de Deus, tão quanto Jesus foi e é, podemos também ficar animados, nos colocando em Deus, pois passaremos por toda e qualquer adversidade ou circunstância. Eu quero que você examine na sua Bíblia ou uma outra passagem, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35, o autor aos Hebreus disse assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Podemos relacionar essa confiança à fé. Poderíamos parafrasear essa parte do versículo, lendo ele assim, não abandoneis, portanto, a vossa fé. Ela tem grande galardão ou recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança ou de paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, depois de vocês tiverem feito tudo, permaneçam firmes. É semelhante àquilo que o autor aos Hebreus quis dizer aqui. Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa com essa perseverança envolvida. Verso 37 diz, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá
pela fé, se retroceder, nele não se compraz a minha alma, ou não tenho prazer a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem. Então o autor aos Hebreus estava incluindo todos nós. Nós, porém, você pode dizer aí, onde você estiver me assistindo, eu, porém, não sou dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu quero chamar a tua atenção para algumas partes deste trecho. Primeiro, o autor aos Hebreus falou sobre uma promessa. Existe uma promessa para a vida por vir, querido, mas existe uma promessa para a vida presente, a vida que agora é. Eu quero que você saiba que Deus disponibilizou em Cristo benefícios e privilégios para você. E se não estamos desfrutando desses benefícios e privilégios, isso não é culpa de Deus. É, basicamente, culpa nossa. Porque a Bíblia nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, que, no que diz respeito a Deus, tantas quantas forem as promessas de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. E eu gosto do final desse versículo, por nosso intermédio. Porque no que diz respeito a Deus, nós já temos tudo aquilo que nós precisamos. Mas para que ele seja glorificado nisso, temos uma participação. E a nossa participação, queridos, é crer, é perseverarmos, é nos mantermos firmes dentro do que Deus disse, independente do que nos cerca. Poderíamos até definir paciência como persistência, como insistência, como permanência, como estabilidade, como constância. Sabe, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, ou esse termo, crentes ioiôs. Ora está de um jeito, ora está de outro, ora estão por cima, estão animados, ora estão por baixo. Eles ficam animados porque eles estão dependendo do cenário externo. Eles ficam animados por um tempo. Daqui a pouco eles desfalecem. Por quê? Porque depois do passo de fé que eles deram, circunstâncias se levantaram e eles pensaram, Deus não está comigo. Deus não está cumprindo a sua parte. Às vezes eles se desmotivam, às vezes até eles se afastam dos caminhos de Deus. Mas Deus nos chama para a paciência. Deus nos chama a nos mantermos no passo que nós damos. Isso é fé mais paciência envolvido. Então o autor aos Hebreus, ele disse, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Não somos daqueles que começam certo, mas depois erram, depois falham. Deus nos chama para a constância. Deus nos chama para essa insistência. É o que eu chamo de teimosia espiritual, a nos mantermos firmes naquilo que Deus fala e não retrocedermos. Porque se vivermos essa vida ioiô, essa vida de altos e baixos, seremos inconstantes, seremos vacilantes quando estivermos perto ou próximos de experimentar da bondade de Deus, do favor de Deus, das bênçãos, ou mesmo das promessas de Deus. Essas verdades, essas condições ou valores serão impedidas de se manifestar na nossa vida. Não porque Deus quer, mas porque nós o privamos de manifestar a sua vontade sobre nossa vida. Então, no verso 38, o autor aos Hebreus diz que o justo deve viver pela fé. A fé é o estilo de vida do justo. E a paciência deve estar envolvida juntamente com ela, com essa fé. Uma outra passagem, também em Hebreus, um pouco antes de onde você está, no capítulo 6, versos 9 a 15, diz assim, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos.
Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes ou preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência, ou longanimidade, que é um longo ânimo, ou uma paciência esticada, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, olha o que a Bíblia nos diz, é assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Queridos, Deus falou com Abraão, assim como é a areia do mar, assim como são as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Mas a manifestação dessas palavras de Deus, a manifestação dessa promessa de Deus, não ocorreu instantaneamente, não ocorreu no outro dia. Sabe qual tem sido a nossa falha durante esses dias? É de querermos resultados instantâneos em Deus. Estamos fazendo parte da geração hoje fast food. Nós queremos resultados imediatos. Estamos sendo imediatistas. Já pensou se Abraão desistisse da promessa de Deus? Retrocedendo, demonstrando através dos seus altos não crer na palavra de Deus. Ele não tinha experimentado da promessa de Deus. Saiba, meu querido, o defeito nunca está na estação. O defeito está no rádio. A estação está sempre funcionando. No que diz respeito a Deus, Ele está disposto a fornecer. Mas nem sempre estamos dispostos a receber. E o estar disposto a receber não é simplesmente darmos o passo de fé, mas continuarmos agindo da mesma maneira, falando a mesma coisa, agindo do mesmo modo, até que a promessa se cumpra. Feito aconteceu na vida de Abraão, que não somente deu o primeiro passo, mas ele permaneceu agindo ou falando da mesma forma. Em Romanos, no capítulo 4, a partir do verso 16, eu vou estar concluindo com esses versículos. Paulo disse assim, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Isso aqui é uma peculiaridade da fé. A fé chama à existência as coisas que não existem. A fé se apega à palavra de Deus. Mas a paciência já tem uma outra atitude. Há quem diga que fé é desenvolvida através das provações. Não, fé é desenvolvida através da palavra. Mas a paciência, ela é desenvolvida através de provações. Mas a Bíblia nos diz aqui no verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, existia um fato natural, e Abraão não desconsiderou isso, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, a Bíblia nos diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Não quer dizer que Abraão pronunciava sempre glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, mas a vida de Abraão glorificou a Deus pela sua fé e paciência, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Deixa eu te falar algo, irmãos, ou querido que está me ouvindo agora. Deus é poderoso para cumprir o que Ele promete, mas você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar no tempo certo, como um alvo de Deus, da bênção de Deus. Deus não vai te alcançar se você dá um passo para dentro da palavra e outro para fora da palavra. Mas dá um passo para dentro da palavra e permanecer ali. Os olhos do Senhor
estão fitos sobre a sua palavra. Ele vela por sua palavra para cumprir. Ele não é homem para que menta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fala, ele realiza. Se ele promete, ele cumpre. Então vai para dentro da palavra. Fica na palavra. Fala a palavra. Permanece na palavra. Que você vai provar do melhor de Deus para a sua vida. Da manifestação das promessas de Deus para a sua vida. Eu queria orar por você nesta hora. Fecha os teus olhos. Vamos apresentar a nossa vida, os nossos dias, o nosso futuro ao Senhor. Comprometido com Ele. Comprometido com a sua palavra. Senhor, nós queremos te render graças por esse tempo tão precioso que tivemos de ensinamento, de exposição da tua palavra, que nos dá luz, dá entendimento àqueles que são simples. Com humildade, Pai, abrimos o nosso coração para receber essa boa semente. Eu creio, Pai, que ela irá germinar, ela irá frutificar a 100 por 1. Que o Senhor possa estar fortalecendo aqueles que estão crendo, aqueles que se posicionaram. Obrigado por força no homem interior. Eles aprendendo, Pai, a permanecer firme, a perseverar, a aliar a sua fé, a paciência, e que eles possam experimentar brevemente, Pai, da sua boa e potente mão que cuida, zela, cura e provê para cada um deles. No nome de Jesus. Amém. E você que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode estar fazendo uma oração de fé comigo, repetindo as palavras que eu irei falar. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário para me salvar e me purificar da injustiça. Obrigado, Senhor, porque através do teu sacrifício eu estou na presença do Pai. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ti. Eu te agradeço por esse privilégio e me comprometo a viver a sua palavra e te servir enquanto eu viver. No nome de Jesus. Amém. Foi uma honra e alegria, meu querido, compartilhar com você da palavra de Deus. Até a próxima, no nome de Jesus. Não sou movido pelo que sinto e nem tampouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias. Sou da palavra e nela eu creio. Posso passar por desafios e ainda assim ter um sorriso. A fé que eu tenho é inabalável. O impossível torna possível. Não morrerei sem antes provar do bem. Eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio
ti.